Marcos 15, começando no versículo 1. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que faria em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. E Pilatos perguntou: Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos que crime ele cometeu, mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: Salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: Ele foi contado entre os rebeldes. Toda essa história narrada aqui no Evangelho de Marcos era apenas o cumprimento das profecias. No versículo 28 diz: Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: Ele foi contado entre os rebeldes. Tudo isso para libertar o ser humano do pecado, da condenação, da culpa, da separação de Deus, e trazer todos nós que cremos nele para junto do Pai, para recebermos o poder de sermos feitos filhos de Deus pela fé que nós temos no Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi crucificado. Então ele estava rodeado de pessoas más, criminosos, rebeldes, assim como nós. Nós somos pecadores, somos rebeldes, cometemos erros e precisamos do perdão de Jesus Cristo. Foi por isso que ele veio morrer. Foi por isso que ele morreu crucificado. Graças a Deus que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi levado para o céu. E um dia voltará do céu para reinar
sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Ele realmente é o Rei dos judeus e o Rei de toda a terra, o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso Criador. Glória a Jesus Cristo por tudo que Ele fez por todos nós. Amém.